Opa. Olha só o que nós fizemos aqui. Vou ter que diminuir um pouquinho aqui, senão ele não vai dar a visualização total. Isso se funcionar, né? Vamos lá. Sim. Olha só. Então, nós estamos desenhando agora, né, a estrutura patrimonial da empresa Fertilizantes, do ano 2007 e do ano 2008. Olhando isso daqui, vocês têm calculado a análise horizontal e a análise vertical, mas principalmente aqui, no caso da estrutura patrimonial, a gente utiliza a análise vertical. Na análise vertical, então, nós vimos aqui a questão de proporções, né, do ativo circulante, do realizável a longo prazo, do somatório dos investimentos, do imobilizado e do intangível, do passivo circulante, do passivo não circulante, do patrimônio líquido. Então, no ano 2007, o ativo circulante representava 82%, ao passo que o passivo circulante representava 61%. Aqui a gente já consegue ver, olha só, deixa eu colocar aqui, a gente já consegue ver que aqui nós temos a liquidez. O ativo circulante é maior ou menor que o passivo circulante? Ele é maior. Consequentemente, então, essa empresa aqui tem liquidez. Como é que está o índice de endividamento dela? Ela tem bastante dívidas, né? Se formos olhar em termos de proporção. Ainda, no imobilizado, o imobilizado dela aqui, vamos colocar uma outra corzinha, um amarelão aqui, né? O imobilizado dela é menor. O que é isso? O capital próprio consegue financiar o imobilizado dela, ok? Então, nessa situação aqui, pelo fato dela ter ativo circulante maior que o passivo circulante, ela tem dívidas, mas o capital próprio, ela consegue financiar o imobilizado dela, ou as aplicações de longo prazo, a gente considera que essa empresa está numa situação boa para razoável, ok? Já no ano 2008, isso muda. No ano 2008, olha só o que acontece. Vamos ver se ela tem liquidez. Ativo circulante e o passivo circulante aqui. Olhando aqui o ativo circulante e o passivo circulante, a gente percebe o seguinte, que ela não tem liquidez. Por quê? Porque as obrigações de curto prazo são maiores do que os bens de direito de curto prazo. Então, aqui a gente já considera que é uma situação ruim. Índice de endividamento, vou colocar aqui todo o lado o capital de terceiros em vermelho. Colocando aqui o capital de terceiros em vermelho, a gente percebe o seguinte, que ela também não está bem. Por quê? Porque aqui nós temos um alto índice de endividamento. Olhando a imobilização, olha só, em amarelinho também para ficar parecido com o outro lado. O meu imobilizado é maior do que o meu capital próprio. O que está evidenciando? Que esse meu capital de terceiros aqui de curto prazo, ele que está financiando o meu imobilizado. Ou seja, eu não tenho liquidez, tenho alto endividamento, a imobilização é alta e aí uma estrutura ruim, ok? Se formos contrapor com aquela metodologia apresentada para vocês. E aí nós precisamos então entrar, né, na análise dinâmica. O que difere a análise estática da análise dinâmica? A análise estática, ela considera, então, se a empresa tem condições de saldar seus compromissos em um determinado momento, a capacidade dela em saldar seus compromissos, quanto que ela tem de dívidas, quanto que ela tem de rentabilidade, mas considerando uma fotografia, considerando o que ela tem ou deixa de ter em um determinado momento. A análise dinâmica, que trabalha a reclassificação dos demonstrativos financeiros, ela considera o seguinte, que a empresa ela é um organismo vivo. Portanto, há necessidade sim da gente saber o seguinte, para ela funcionar, quanto de dinheiro ela precisa, quanto de capital ela precisa e ainda, quanto que ela tem de dinheiro e contrapor entre o que ela tem de dinheiro e o que ela necessita para fazer sua atividade operacional funcionar. Para isso é preciso fazer uma reclassificação. Nessa reclassificação, a gente utiliza o seguinte, nós pegamos a abordagem do demonstrativo clássico, que é aquele que nós vimos até agora, em que o ativo é considerado aplicações de recursos, são essas contas branquinhas aqui, né? E o passivo são essas outras contas aqui. Essa é a abordagem clássica de apresentação dos demonstrativos financeiros. E aí a gente vai reclassificar. O que a gente vai reclassificar? Essas contas de curto prazo, para verificar a funcionalidade da empresa.
Então, olha só. Aqui, as contas de curto prazo, que seria o ativo circulante e o passivo circulante, pela metodologia de Michel Fleurier e de Armando Rasotto, as contas eram classificadas em contas cíclicas e erráticas. E daí, para ficar mais fácil e uma questão didática, a gente está utilizando a metodologia de Armando Rasotto, em que ele classifica as contas de curto prazo em contas de tesouraria e as contas operacionais. Contas operacionais são aquelas contas que fazem parte da atividade operacional da empresa. E tudo que é longo prazo a gente chama de permanente. Mas o que é essa atividade operacional de uma empresa? Vamos imaginar aqui, né, que o que uma indústria faz, na verdade? Ela compra a matéria-prima, transforma em produto acabado e ela vende. Ela vendendo, ela gera, né, se for a prazo, uma conta a clientes ou duplicados a receber. Isso aqui a gente considera que são ativos operacionais, que geram uma necessidade de capital de giro, porque afinal a gente compra a matéria-prima e ela fica lá estocada, né? Aí eu vou transformar em produto acabado. Quanto mais tempo ela fica ali, é um investimento que o dinheiro está parado. E ainda, quando eu dou prazo para o meu cliente, eu tenho que ter dinheiro para financiar esse cliente. Porque as minhas contas vão chegando, eu tenho que pagar, mas o meu cliente vai pagar só depois. Mas quem está financiando essa matéria-prima? A empresa consegue, né, um financiador aqui operacional, que são os fornecedores. Os fornecedores dão um prazo para você pagar a matéria-prima. Quem financia a matéria-prima em produto acabado? Nós, né, salários e encargos. Você já viram alguma empresa que você entra e aí paga o salário e depois ela vai sair produzindo? Não, normalmente você entra, trabalha, produz e depois você recebe, né? E dessas vendas aqui, quem que está financiando, entre aspas? Os impostos, porque a empresa tem um período, um prazo para recolhimento dos impostos. Então, aqui a gente está considerando o seguinte, que nós temos fontes operacionais, certo? São aquelas fontes que não têm encargos financeiros e nós temos aplicações operacionais que necessitam de dinheiro para que isso funcione. Claro que se essa parte aqui de baixo for maior do que de cima, significa dizer então que a empresa necessita de capital de giro. Ela precisa de dinheiro para fazer a sua atividade operacional funcionar. E será que ela tem esse dinheiro? De que forma a gente vê se ela tem o dinheiro? Nós já vimos um indicador lá na análise estática, que é o capital circulante líquido. No capital circulante líquido, nós vimos o seguinte, que existe lá, né, fontes de financiamento, o ativo circulante, maior ou menor que o passivo circulante. No capital de giro, a gente vai estar verificando, então, se existem fontes de recursos de longo prazo capazes e maiores para financiar todas as aplicações de recursos de longo prazo. Então, nós entramos, então, na estrutura de capitais. O que é essa estrutura de capitais? Nada mais é do que nós colocarmos, de acordo com a reclassificação, em capital de giro, em que ela vai evidenciar se a empresa tem ou não tem dinheiro. O que é esse passivo permanente? Fontes de recursos de longo prazo. Que menos as aplicações de recursos de longo prazo, nós vamos saber se ela tem ou não tem dinheiro. Se as fontes de longo prazo forem maiores do que as aplicações de longo prazo, você fica feliz. Se voltarmos lá para a estrutura patrimonial, na situação razoável, por exemplo, as fontes de recursos, que é isso daqui de longo prazo, serem maiores que as aplicações de longo prazo, ok, legal, a empresa tem dinheiro. Da mesma forma que se for a situação boa, as fontes de recursos de longo prazo maior do que as aplicações de longo prazo, legal, tem dinheiro, né? Já na situação ruim, não. Na situação ruim, as minhas fontes de recursos de longo prazo não conseguem financiar as aplicações de longo prazo. Então, o capital de giro é negativo, ela não tem dinheiro. Mas ter dinheiro, não ter dinheiro, para quê? Né? Para poder contrapor com a necessidade de capital de giro. Para contrapor, para verificar se ela tem, então, dinheiro para financiar esse ciclo operacional que é a atividade operacional da empresa. Tem ou não tem dinheiro? E aí, a necessidade de capital de giro, que a gente já explicou para vocês, que nada mais é do que, né? Se ela necessita ou não de dinheiro, repara só o ativo operacional. O ativo operacional, pela análise estática, ele aumenta quem? O ativo circulante. E aí, lá na análise estática, a liquidez era dada pelo ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Aqui, a liquidez não é dada dessa forma, a liquidez é dada pela tesouraria. Porque a NCG aqui, ela evidencia se ela precisa ou não de dinheiro para financiar a atividade operacional dela.
Então, o capital de giro menos a NCG, o dinheiro que ela tem menos o que ela necessita, vai evidenciar o saldo de tesouraria dela. Se ela tem ou não tem dinheiro. Mas essa tesouraria, ela evidencia o seguinte: se a empresa utiliza ou não utiliza capital de terceiros de curto prazo. Se a tesouraria for negativa, é porque ela está utilizando capital de terceiros de curto prazo. Olhando aqui a fertilizantes. A fertilizantes, como ficou a situação da fertilizantes aqui? Se nós olharmos a fertilizantes, né, o capital de giro dela, ela tinha dinheiro no ano 2007 e no ano 2008 ela não tem dinheiro, então ela não tem capital de giro no ano 2008. Por sua vez, ela tinha uma necessidade de 504 milhões para fazer a sua atividade operacional funcionar, né? E no ano 2008 ela precisa de 215 milhões. Mas olha só, pela análise estática que a gente tinha visto, o índice de liquidez dela, olha só, era maior que 1 no ano 2007. Evidenciava que ela tinha liquidez. Mas pela análise dinâmica a gente verifica que ela já não tinha liquidez no ano 2007. Ela já utilizava capital de terceiros. Então, quando a gente fala da análise dinâmica, a análise dinâmica ela evidencia, né? Ela evidencia a situação financeira da empresa numa abordagem mais gerencial, em que você pode fazer simulações para poder, né, verificar o que você pode estar fazendo ali dentro para melhorar a saúde financeira dessa empresa. Mas a tesouraria ela piora drasticamente do ano 2007 para o ano 2008, onde ela captava 237 milhões, certo? E no ano 2008, então, ela utiliza 441 milhões de capital de terceiros de curto prazo. Lembrando novamente aqui, no balanço patrimonial, em que essas contas aqui, ó, que aumentam o patrimônio, o ativo operacional dela, aqui o circulante, olhando aqui, ó, caixa de receber clientes, ele é um ativo operacional. Estoques e tributos a recuperar são contas que estão no ativo, repara só, que estão aumentando o ativo, mas não evidenciam a liquidez da empresa. Ok? Por isso a necessidade de reclassificar o balanço patrimonial. Por isso que isso aqui a gente diz o seguinte: isso aqui são ativos operacionais, que estão do lado ativo, mas que há necessidade de ter do outro lado, no lado passivo, que tenham sim fontes de financiamento operacionais. Que nesse caso, olha só que interessante a fertilizante. Nós temos fornecedores desse lado, que é considerado um passivo operacional. Os encargos sociais que se referem aos salários, tributos a recolher, que aqui os tributos, nós consideramos tributos, impostos referentes à produção e vendas. Os outros são considerados como passivo tesouraria. Essas contas operacionais aqui são fontes de recursos que não são considerados onerosos. A gente não fica pagando... Opa, tem um outro aqui que é adiantamento de clientes também. Né? Que são contas que não tem remuneração do capital em termos de taxa de juros. Mas olha o que chama atenção na fertilizantes. A fertilizantes, normalmente, ela evidenciou aqui na conta fornecedores que ela tem fornecedores nacionais e do exterior. E nessa questão dos fornecedores, olha o impacto que teve, né, dos insumos. Em 2007, ela tinha 370 milhões de obrigações com fornecedores e ela passou a ter 795 milhões, certo, de obrigações com fornecedores no ano 2008 em capital de terceiros. Mas essa fonte é não onerosa. Aonde que esse aumento do insumo da matéria-prima, aonde que ela impactou? Novamente, vamos lá para o demonstrativo de resultados do exercício, lá no DRE. Ele impacta onde?